Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Muito bom dia. Aqui num horário diferente, geralmente a gente faz as lives à noite, mas estamos estudando esse horário da manhã também. Hoje nós estamos aqui falando um pouquinho a respeito do caminho do coração, já que a gente nota que a gente não tem sido privilegiado nas batalhas da vida, vendo ao nosso redor tanto desmoronamento. E quando o mundo, as coisas do mundo, fazem tremer o chão do coração, aonde a gente se apega? Para falar a respeito disso, eu vou convidar aqui o amigo, ex-monge, uma pessoa absolutamente devota, alguém que eu respeito demais, que é professor convidado do nosso portal de estudos do Vale da Rainha, Govinda Gopala. Ele tem toda a propriedade para falar a respeito desse caminho do coração, que envolve devoção, que envolve a gente escutar do lado de dentro, sentir que existe algo seguro que não é temporário, que não é efêmero, que não está ligado a algo externo, outra vez mundano, e sim algo que fala dentro, algo que de alguma maneira está presente sutilmente, mas que a gente precisa treinar para ouvir. Algo que quanto mais a gente escuta um mistério, mais a gente se dispõe a servir para aliviar a dor do mundo, porque vê esse mistério em outros seres também, não limitados à condição humana. Então aqui vamos nesse momentinho passar. Que bonitinho, Sérgio, querido, agradecida. Vamos passar a voz para Govinda e agradeço a presença de cada um aqui. Hare Krishna, Lilian também aqui. Deixa eu pegar a solicitação do Govinda que eu vi passando por aqui, mas perdi. Achei. Então, de novo, Govinda, professor convidado do portal de estudos do Vale da Rainha. O Gui depois vai colocar aqui, eu agradeço o endereço do portal para quem quiser conhecer um pouco mais. E o Govinda já recebeu a solicitação e já passei, ele deve estar entrando. Acho que entrou. Vamos ver se eu consigo colocar. Hare Krishna. Hare Krishna, Que bom Patrícia. estar aqui com você, Govinda. Muito bom Que dia. alegria. Que grande alegria. Prazer imenso. Eu não Ai, estou te que vendo aqui. estranho. Abriu, será agora? Eu só vejo a minha tela, mas eu não Que vejo a sua. A sua está esquisito. escura em Será que tá cima. todo mundo assim? Deixa eu ver. Vamos ver se as pessoas comentam aqui se eu tô desaparecida. Confere. Bom, vou tentar corrigir aqui, Govinda. Te apresentei como te conheço, ou seja, como essa pessoa maravilhosa, que é professora convidada, que é ex-monge, tem um trajeto tão sólido dentro desse caminho do coração. Alguém que me inspira muito, uma presença espiritual na minha vida. E eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com as pessoas para que a gente tenha esse espaço dentro de segurança. Às vezes, Govinda, as pessoas perguntam por que a gente se dedica tanto tempo ao ser humano se o trabalho aqui é para que a gente auxilie o mestre animal. E eu sempre comento que não existe libertação sem tratar do ser humano. Se o ser humano não se trabalhar, se o ser humano não olhar para dentro, se o ser humano não conseguir mais amor no coração, não tem como a gente falar de libertação. Então, esse trabalho com o ser humano precisa acontecer. E eu noto que nos tempos de hoje está todo mundo tão atordoado que é um pouco difícil encontrar um pouco de paz para tratar o irmão. E aí, outra vez, se existe um caminho dentro do coração de devoção, de gentileza, de bondade, de serviço, automaticamente isso também vai para fora. Govinda, eu gostaria que você se apresentasse nas tuas palavras, para que as pessoas te conhecessem, ou seja, nas tuas palavras de novo. E outra vez, muita gratidão de você estar aqui hoje nessa live, de você estar na nossa vida também. Agradeço. Muito obrigado, Patrícia. E, primeiramente, eu também gostaria de agradecer
ao convite. É sempre muito inspirador estar com você e com o Vitor, presente mais próximo desse trabalho que vocês fazem, de resgatar vidas e sempre com esse viés espiritual, né? Entendendo que, com o viés espiritual, que eu acho que é o mais importante, né? Que sustenta aí todo esse trabalho, todos os desafios que você passa durante, enfim, esse trabalho que vocês executam, né? Que os desafios são muitos, acho que você sabe mais do que ninguém, certamente, e aqueles que estão também próximos de você devem saber muito, né, bem que não é fácil manter um santuário, um trabalho como o que vocês vêm fazendo Tem mais ao longo de de 10 quantos anos? anos, agora a gente já está quase em 15 anos. Quase 15 15 anos, anos aqui. bastante tempo. E, assim, é sempre inspirador para mim ter a associação de vocês, enfim, nos momentos que eu tive aí presente, foi assim muito, muito inspirador, uma grande oportunidade, desde a primeira vez que tive aí, foi algo assim muito impactante para mim, né? E também conhecer você, a sua história, de como você se, enfim, iniciou todo esse trabalho junto com o Vitor, né? E, enfim, o quanto vocês vêm sendo muito bem-sucedidos por toda essa sinceridade, esse propósito que tem por detrás de tudo que vocês fazem ali, né? E de uma forma muito não violenta, eu diria, né? Acho que vem aqui a Hintz, a Santuária acabou de aparecer. Enfim, é de uma forma muito não violenta, assim, propagando o veganismo como ele deve ser, né? Sem violência, propagando o amor mesmo para com todos os seres. E isso é muito inspirador. Então, para mim, é sempre uma grande lição ver o trabalho que vocês fazem de perto, né? E, e assim, nessa jornada eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz, e acho que tudo que você falou aí de mim, né, de solidez, assim, não tenho muita solidez não, eu acho que, assim, eu acho que como todo ser humano eu tenho muitos altos e baixos, mas de alguma forma a gente vem, assim, tendo como base uma filosofia temporal da Bhagavad Gita, que é um tratado do yoga, assim, maravilhoso, um legado para toda a humanidade, que enfim, uma prática espiritual também que me ajuda, enfim, a seguir em frente também num caminho que não é fácil, né? É um pouco meio que remar contra a correnteza, né? Porque a vida espiritual hoje em dia eu acho que é mais ou menos assim, remar contra a correnteza, até porque esse mundo ele é muito tem uma energia que é chamada de tamas, né, que é a ignorância, que nos puxa para baixo. A força da gravidade nos puxa para baixo, né? Então a gente precisa sempre estar cultivando boa associação, né, com pessoas que estejam no mesmo propósito, sangha, né? Essa associação é muito importante para que a gente possa seguir juntos nessa caminhada, né? Essa caminhada aí da espiritualidade, do bem, né? Que é algo assim que ainda existe nesse mundo e eu acredito que sempre vai existir de alguma forma, num grau maior ou menor, sempre existiu, sempre vai existir, mas o mal também vai sempre estar, porque esse mundo é um local de dualidade, não é? E esse mundo que a gente está é assim. Krishna fala isso na Bhagavad Gita, é um lugar de dualidade, mas, como você disse, a gente pode ter como alicerce aquilo que é permanente, aquilo que nunca vai mudar, que é o de fato, que é de fato o que nós somos, seres espirituais eternos, tendo uma experiência temporária e não o contrário disso, né? Então, quando a gente se alicerça nisso, a gente consegue lidar com o temporário sem apego e sem aversão, né? Então, os resultados do nosso trabalho, eles vindo, sendo eles exitosos ou não, não vão nos afetar tanto, porque a gente vai estar agindo por uma simples questão de dever, sem apego aos frutos. Mas, enfim, agindo, dando o nosso melhor, mas entendendo que o resultado último não depende única e exclusivamente de nós. Enfim, eu acho que toda essa filosofia nos dá muita segurança para seguir em frente, né? E aprendendo, né? No dia a dia, né? Aprendendo diariamente com os irmãos, a ser seres humanos melhores, né? Dia após dia. E acho que você traz muito isso é muito inspirador. Então, é isso. Eu queria deixar aberto aí para que Claro, você me claro, estimulasse a falar mais claro, sobre esse tema e também ouvir de você, porque eu acho que é muito claro. legal ouvir da sua experiência, a sua, enfim. Agradeço, Govindo. Eu quero pontuar aqui a tua humildade, sempre me atravessa também.
Eu lembro que em alguma partilha nossa no Vale da Rainha, a gente falou dessa questão do serviço e você comentou comigo que não era simplesmente a gente servir Krishna, ou seja, essa consciência de Krishna exposta em cada um dos seres, mas imaginar sempre servir o devoto do devoto do devoto do devoto do devoto de Krishna. E, enfim, dentro daquele, isso é um recorte da conversa, mas quando você me fala aquilo, é óbvio que eu entendo, mas eu consigo entender melhor pelo teu exemplo. Ou seja, todas as vezes, nesses anos que eu pedi para você falar de você, você sempre consegue não falar de você e colocar toda essa riqueza dentro da Bhagavad Gita, dentro de Krishna, dentro de algo que, outra vez, é o serviço de exaltação desse ser que realmente não é temporário, que vem edificando a gente por dentro. Isso sempre fala, me atravessa demais como um grande exemplo, Govinda. Então, eu te agradeço por trazer isso também, porque noto que a gente tem sido uma humanidade muito arrogante e ter exemplos de humildade ao nosso redor fazem a gente se questionar no nosso estilo de vida. É só um comentário para agradecer realmente. E dentro disso tudo, existe dessa filosofia tão bonita, existe então esse farol do lado de dentro, porque o mundo tenta fazer a gente se apegar aos resultados. O mundo tenta fazer a gente justamente correr para o prazer e correr da aversão. O mundo faz a gente acreditar que esse prazer é felicidade. O mundo faz a gente acreditar que deter é segurança, como se a gente pudesse, ou seja, realmente contar com algo externo quando esse chão treme. E aí existe esse remar contra a maré, como você colocou, que é essa vida espiritual, que é essa vida espiritual de doação, de generosidade, de desapego, de serviço. E aí, Govinda, eu te pergunto como que é que, ou seja, existe aqui em cima essa intelectualização que todo mundo está recebendo a partir da retórica que a gente tem apresentado. Mas existe um lugar que esse conhecimento parece que não transita aqui, que ele está no coração, que é algo que a gente sente. E eu queria que você falasse um pouco disso, ou seja, dessa travessia da intelectualização do ensinamento para o sentir do ensinamento, quando ele é parte do nosso comportamento e ele influencia diretamente como a gente age e não necessariamente apenas como a gente pensa. Não sei se eu sou clara. Comenta comigo, por favor. Eu acho que quando a gente fala do coração ou da mente, que eu acho que o coração está muito ligado com a mente, né? Devido às características da mente, segundo a Bhagavad Gita, é pensar, sentir e desejar. Então, eu acho que esse pensar, esse sentir e o desejar, ele está muito ligado, eu acho que ao coração. Então, quando a gente fala do coração, eu me conecto muito com a mente, né? Que tem essa função, né? De pensar, sentir, desejar. E quando a gente fala do coração, eu também me conecto com a ideia de Deus estar no coração, né? Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, eu estou situado no coração de todos, dirigindo as andanças das entidades vivas que estão sentadas numa espécie de máquina feita pela energia material, que é o corpo. Então, Krishna fala na Bhagavad Gita, Deus, né? Porque Krishna é um dos nomes de Deus. Então, essa escritura que é falada por Deus, né? O Krishna, que a gente chama, que quer dizer o todo atrativo, a palavra Krishna, né? Porque Deus é o mais atrativo, enfim, a gente entende, né? Porque ele é o mais belo, ele é a fonte de toda a beleza, de toda a riqueza, de todo o conhecimento, de toda a renúncia, de todo o poder, de toda a fama, né? Então, ele fala, eu estou no coração de todos, dirigindo as andanças das entidades vivas que estão sentadas numa espécie de máquina, feita pela energia material. Então, ele fala que as entidades vivas, nós, estamos sentados também no coração, né? A alma está no coração, ao lado da super-alma, ou do Espírito Santo, como a gente lê no cristianismo, né? Então, Deus e o eu e o super-eu, ou Deus e a alma, ou Atma, o Divatma, e o Paramatma, Parama é supremo e Atma é a alma, né? Estão nessa região. Então, essa região é onde bombeia sangue ali para todo o nosso corpo, né? Esse órgão, né? Claro que ele não está na parte física, porque nem a alma nem a superalma tocam a energia material, mas elas estão situadas nessa região, encobertas por, assim, envoltas
por um corpo grosseiro, que é esse corpo feito de elementos grosseiros, materiais, terra, água, fogo, ar e éter, e mente, inteligência e ego falso, que é o corpo sutil, que os cristãos, os espíritas chamam de perispírito, né? Ou espírito também, né? Que é esse corpo sutil, que a gente chama de corpo sutil, que é feito de mente, inteligência e falso ego. Então, nós estamos situados nessa região do coração. E Krishna está aqui também, Deus, né? Então, Krishna, o Bhagavad Gita vai falar de, assim, de vários tipos de yoga, como o yoga da ação, o yoga do conhecimento, que é o Jnana Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga, que é yoga mais meditativo, e Bhakti Yoga, né? Então, a gente entende que Bhakti, ela engloba todos os yogas, no sentido de que Bhakti é ação, né? Bhakti não é só devoção, não é só sentimento, é ação, né? E Bhakti é o devoção, né? Que é yoga mais devocional. Para que a gente possa ter devoção, a gente precisa direcionar a nossa mente. E a mente, segundo a Bhagavad Gita, ela é comparada às rédeas da carruagem do corpo. Então, tem uma analogia, né? Que fala que o corpo é comparado a uma carruagem, a mente é comparada às rédeas, e a inteligência é comparada ao intelecto, ao condutor da carruagem, e o passageiro é a alma, né? É a alma, né? Da carruagem. O passageiro é a alma. Então, não sei se dá para visualizar essa analogia, mas é uma analogia muito interessante para que a gente possa se situar, né? Um pouco dentro desse contexto da filosofia Vedanta, né? A alma é o passageiro, a mente são as rédeas, a inteligência é o condutor e os sentidos são os cavalos. Faltou o sentido. Então, a Jnana Yoga também está dentro de Bhakti, para que a gente possa conduzir os cavalos, os nossos sentidos, que são comparados aos cavalos, né? Rumo à transcendência, rumo à ação correta, né? E essa ação correta é Karma Yoga, né? Agir corretamente, agir segundo os princípios do Dharma, né? Agir segundo sua natureza, sempre com conhecimento, né? Que é Jnana Yoga. O conhecimento ele se faz necessário, e está dentro de Bhakti Yoga também, né? Então, o que eu queria dizer, em outras palavras, para que a gente possa conduzir o nosso coração para os pensamentos, para os sentimentos corretos e para o sentir correto, a gente precisa também de uma certa dose de conhecimento, né? A gente precisa também de uma certa dose de ação correta. A gente precisa também de meditar em coisas favoráveis, né? Então, assim, o caminho do coração, eu acho que também passa pelo cultivo do conhecimento, né? Então, assim, eu acho porque o conhecimento, comparado à inteligência alimentada por esse conhecimento espiritual, vai conduzir a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações para o caminho favorável para o nosso avanço espiritual, né? E Krishna fala na Bhagavad Gita que ele está situado no coração de todos, e ele fala também que é dele que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento, né? Então, esse conhecimento, esse esquecimento, tudo que a gente tem de conhecimento, tudo que a gente tem nessa vida vem dele, né? Porque ele é a fonte de tudo. E ele também fala que para aqueles que estão constantemente devotados a servi-lo com amor, ele dá a compreensão pela qual a gente possa ir até ele. Então, esse caminho, essa jornada de volta ao nosso ser, à nossa verdadeira essência, é uma longa jornada, né? E ela precisa estar conectada com essa voz de dentro, com esse conhecimento que nasce de dentro. Mas como nós estamos, o nosso coração, ele não está no momento tão limpo para que a gente possa ouvir o que vem de dentro, né? De modo que a gente possa ter essa conexão yoga, né, com esse conhecimento que está ali, com Deus que está aqui dentro, se faz necessário uma prática de limpeza do nosso coração, né? Então, no nosso caminho devocional, a gente tem o que a gente chama de mantra yoga, que é o caminho que visa justamente limpar as impurezas do coração para que a gente possa ouvir o que tem dentro e para que a gente possa ver o que de fato nós somos, comparando o coração
a um espelho sujo, o mantra ele visa limpar a sujeira do espelho da mente para que a gente possa ver o que tem dentro, para que a gente possa ver a nossa imagem refletida nesse espelho da mente ou do coração. Então, é dito que num tratado chamado Shikshastika, que são 8 instruções deixadas por Chaitanya, que é uma encarnação de Krishna, um grande propagador do mantra yoga na Índia, ele fala que esse canto ele limpa do coração toda a poeira acumulada e extingue o fogo da vida condicionada que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Né? E esse canto ele nos permite saborear o néctar pelo qual nós sempre ansiamos. Né? Então, esse néctar pelo qual nós sempre ansiamos é essa relação de amor que nós temos, esse amor puro que está dentro de nós, mas que num dado momento da história a gente se desconectou, a gente perdeu essa relação, esse vínculo, né, amoroso com Deus. E, consequentemente, a gente perdeu esse vínculo amoroso com toda a existência, porque a existência é parte de Deus. Tudo vem dele, tudo é ele também, no sentido, né? E, então, quando a gente se volta para dentro, quando a gente aprende a amar a Deus, a gente, consequentemente, aprende a amar a todas as entidades vivas e a toda a natureza, né? Que é a criação dele. É algo que está muito implícito, né? Então, assim, a gente entende, como o nosso mestre falava aqui, a verdadeira religião é aquela que nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ele resumiu muito isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se a gente ama a Deus e não ama o próximo, significa que a gente não aprendeu a amar a Deus, porque o próximo também é parte de Deus. Exato. E o próximo não necessariamente o próximo humano, mas o próximo ser, né, Govinda? Ou seja, todos os seres de alguma forma estão conectados outra vez, a essa força espiritual. Parece que a gente fica muito ligado ao invólucro e pouco conectado ao conteúdo. E aí que a gente começa a se achar diferente, porque a gente só enxerga o que está nesses olhos que veem matéria, e não nesse olho espiritual que consegue ver o que está dentro. Govinda, você sabe que de tudo que você falou e tanta coisa me atravessa, mas algo em especial que eu gostaria que você talvez desenvolvesse mais ou comentasse, ou simplesmente pontuar para enfatizar para as pessoas. Quando você coloca o caminho do coração e a devoção, você fala também sobre a ação correta. E por que eu digo isso, Govinda? Por que eu quero enfatizar isso? Porque eu não quero que as pessoas de alguma forma possam entender ou imaginar que o caminho espiritual é um caminho de isolamento do mundo. Eu gostaria de enfatizar aqui que o caminho espiritual, ele abrange serviço ao mundo. Serviço para que se alivie o sofrimento, serviço para que se inspire o outro ao caminho espiritual, serviço para que quem está próximo tenha um vislumbre dessa faísca que é o amor, e um amor maior do que um amor romântico, um amor realmente que contempla cada um dos seres. Então, quando você fala ação correta, eu gostaria de saber se você pode falar um pouco de serviço dentro dessa ritualística, porque, ou seja, eu entendo o ritual da gente, por exemplo, acender uma vela, como eu tenho ali no altar, um ritual da gente ter um altar bonito, outra vez vivo, que a gente tenha a oração, o mantra, que a gente tenha tudo isso, mas que eu gostaria que o caminho espiritual fosse enfatizado para as pessoas, como também um caminho que a gente vai até o próximo. E hoje, quando a gente olha para o mundo, não quero te ouvir também nisso, a gente vê seres humanos, a gente vê mestres animais, a gente vê a natureza. Aonde a gente senta o olho, a gente vê sofrimento. Então, me parece que se o caminho da devoção for simplesmente algo, ou do conhecimento, algo que beneficie só a mim, eu estou em fuga do mundo. E o que eu realizo que grandes mestres fizeram, ou grandes devotos, ou pequenos devotos, anônimos devotos, eu sinto que sempre existe um espaço de generosidade, de doação para com o mundo, sem julgamento.
Um lugar onde o outro pode ser amado, mesmo ele sendo um agressor, mesmo quando ele ou seja, é o que no cristianismo se fala sobre acolher o pecador, mas repudiar o pecado, entende? Então, quando a gente fala sobre isso, quando você coloca, ou seja, que a devoção tem ação e a ação correta, então eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, do serviço em si, e de como também outras formas de rituais, já que amanhã a gente tem o Agnihotra dentro do portal, e eu muito agradecida pela tua palestra, pela tua aula, por ser professor convidado do portal de novo, e professor meu particular, porque quanta coisa você já me ensinou, quanta coisa você já me inspirou. Então, de novo, como que você pode falar desse caminho espiritual, dentro desse karma yoga, dentro dessa ação correta, dentro desse serviço, para inspirar as pessoas que buscam um caminho espiritual não a fugir do mundo, mas a participar desse mundo vendo Krishna, vendo o divino, vendo a força espiritual em cada um dos seres. É muito bom esse ponto, né? Porque esse dilema da ação, ele foi muito questionado na Bhagavad Gita por Arjuna. Arjuna é um guerreiro, ele precisava defender a humanidade e agindo de acordo com a sua natureza, o seu dharma, que era de ser, ele era um guerreiro, né, um kshatriya, a gente chama em sânscrito, né, o kshatriya, às vezes ele precisa ferir para poder proteger uma pessoa inocente, né, como um policial, né, que ele precisa às vezes agir de forma enérgica para proteger uma pessoa inocente. Enfim, o Arjuna era um guerreiro, ele estava no meio de um campo de batalha e ele quis fugir da luta. Ele queria não lutar, ele queria ir para a floresta. E Krishna fala, não, você precisa agir de acordo com o seu dever, porque o seu dever é proteger as pessoas. E então, às vezes, a gente entra muito nesse dilema, que se a espiritualidade, para eu praticar a vida espiritual, eu preciso me isolar do mundo. Claro que, às vezes, o isolamento é importante, né? A gente se recolher, pelo menos um momento do nosso dia, e fazer a nossa oração, fazer a nossa meditação, fazer a nossa introspecção, seja através de uma leitura, né? Isso é muito necessário para que a gente possa se nutrir. Essa nutrição espiritual é necessária, assim como a gente se nutre comendo, né, diariamente, a gente não pode negligenciar essa parte espiritual, nem a parte física, nem a parte social, nem a parte intelectual, nem a emocional, que são necessidades do ser, né? Como seres integrais, a gente precisa atender essas várias necessidades. E a espiritual não pode ser negligenciada, porque, digamos assim, eu acho que é a mais importante, porque nós somos seres espirituais. E como espiritualistas, a gente precisa levar esse conhecimento para o mundo, né? Porque o mundo carece desse conhecimento, de fato, né? Que a gente teve acesso de alguma forma através das escrituras, ou se a gente de alguma forma traz isso de outras vidas, né? Essa inclinação, a gente precisa servir o mundo. De alguma forma, um médico serve o mundo sendo um médico, né? Se ele deixar de ser médico, ele vai deixar de ser útil para o mundo. E sendo útil para o mundo, ele vai ser feliz, porque ele vai estar cumprindo com o seu dharma, né? Com o seu propósito. Então, cada um tem o seu propósito nesse mundo, cada um tem a sua natureza, e é importante a gente poder cumprir com o nosso dever assim, entender que nós somos servos, né? Porque nós temos uma natureza psicofísica, então nós temos uma aptidão, um talento, né? E um propósito na vida. Esse é um propósito dármico material, mas o propósito espiritual é algo que transcende esse dharma material, físico. Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, ou seja o que for, eu sou algo além disso. Eu sou um servo eterno de Deus. Então, a filosofia da Bhagavad Gita nos ensina, nos dá essa visão de mundo, não apenas a material, psicofísica, que Krishna também defende na Bhagavad Gita. A gente não encontra a nossa natureza, porque cada um tem uma natureza nesse mundo. E não dá para ir contra a natureza, né? Nem reprimir a nossa natureza, né? Mas utilizar ela a serviço do todo, do Supremo, né? De Deus. E essa ação desinteressada, ela é livre da reação kármica, inclusive. É uma ação, é uma inação na ação, né? Não uma ação na inação, porque não agir também é inação, porque não dá para não agir nesse mundo, porque nós temos uma natureza, né? Então, eu acho que o Bhagavad Gita traz muito essa ideia do serviço abnegado, você ir contra os seus desejos de reclusão para servir o mundo, né? E servindo o mundo, nós somos assim
também estamos servindo a nós mesmos, porque como almas espirituais nós somos servos eternos de Deus. E Deus vem a esse mundo pessoalmente para servir a humanidade, né? Para servir a Terra, né? Segundo a tradição védica, a vinda de Krishna nesse mundo, que é uma das vindas de Deus, né? Porque Deus ele vem em muitas formas, através de várias roupagens, né? Mas Krishna vem também a esse mundo para proteger a Terra, o Bhumi, e contra a influência de reis, digamos assim, que não estavam cumprindo com o seu dever de rei, de protetor, né, da humanidade e da terra. Né? Então, a visão védica de liderança é muito integral, né? Assim, é muito completa. Não proteger apenas aos cidadãos humanos, mas também aos animais, a natureza, a terra. Né? Porque sem a terra, sem os animais, nós não vamos sobreviver nesse mundo. Né? Então, assim, o Bhagavad Gita traz muito essa visão, né, de igualdade também, Sim. um pouco além do que você perguntou, mas você também comentou isso, né, sobre essa visão de ver todos os seres também como partes de Deus, não apenas os humanos, mas os animais também. Então, Krishna pontua na Bhagavad Gita, no capítulo 5, que conhecimento, ele fala, Vidya Vinaya Sampane, Brahmane Kavihashtini, Shunichaiva Sopakecha, Pandita Sama Darshinaha. Ele fala que um Pandita, uma pessoa erudita, ele vê com igualdade todos os seres, seja a vaca, o elefante, o cachorro, o comedor de cachorro, o Brahmana, que é o sacerdote, ou seja, todos. Então, seja negro, branco, homem, mulher, animal, árvore, planta, verme, ele vê todos com uma visão equânime, porque ele vê a mesma centelha divina que está no meu coração, no seu coração, no coração da árvore, do animal, das plantas. E ele vê também Deus no coração de todos. Então, essa visão de igualdade, Samadarshinaha, ele tem em virtude do conhecimento que ele tem, que ele possui. Mas esse conhecimento não é um conhecimento só de fora, que é necessário, o conhecimento que a gente recebe dos mestres, das escrituras, mas esse conhecimento que a gente recebe de fora, que é necessário, talvez seja o primeiro que a gente recebe, né? A educação que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos espíritos, dos nossos mestres espirituais, e quando é colocado em prática, aí vem a realização, é o que a gente chama de Vijnana, que a realização é a sabedoria, é a realização que realmente vai nos trazer o conhecimento verdadeiro. Né? Porque o conhecimento, quando ele está só no intelecto, é muito teórico. Mas quando a gente coloca em prática esse conhecimento, aí vem a realização, que a gente chama de Vijnana na Bhagavad Gita. Então, essas duas coisas precisam andar juntas, né? Jnana e Vijnana, que é o conhecimento teórico, quando colocado em prática, vem a realização à tona. Né? Aí vem o que a gente chama de sabedoria também, né? Então, Sim, acho sim. que, não sei se... Sim, super interessou, Govind. Você sabe que gatilhos para novas reflexões surgiram, inclusive de pontos que você já falou que talvez agora possam ser costurados de uma outra forma. Quando a gente coloca essa ação e essa devoção, esse comportamento, tudo que você trouxe agora e um ponto anterior que você fala sobre não estar apegado ao resultado da ação. Então, eu quero trazer isso aqui para costurar com algo que você falou agora, porque eu noto dentro do ativismo, então eu vou colocar isso que você está falando em termos, ou seja, do que é um caminho espiritual, convertido para uma prática dele de serviço ao mundo, como um ativismo de qualquer causa onde a pessoa olhe que existe sofrimento no mundo e ela se torna um ativista para diminuir aquele sofrimento. Um ativista, um ativista. E aí, Govinda, eu noto que dentro dessa prática, que é espiritual também, mas convertida ao cenário mundano, muitas vezes as pessoas se frustram. Por quê? Porque as coisas não foram como elas queriam. Então, vamos supor, elas estão num ativismo que seja para o veganismo. Elas falam a respeito do mestre animal, sobre o que acontece com a mestra vaca, sobre a indústria do leite. E a pessoa escuta, só que escuta por educação. E daqui a pouco ela está lá comendo o queijo dela, por exemplo. Ou ela está fazendo um ativismo pelo meio ambiente. E ela fala qualquer outro tipo de argumento. Bom, e dentro disso, e eu poderia citar aqui cada uma das causas.
e cada um dos comportamentos humanos, não cada um dos comportamentos, mas um comportamento humano que a gente vê acontecendo, que é basicamente o que a pessoa escuta, não muda, não se transforma, continua se queixando. E aí esse ativista começa a se desmotivar, a se frustrar, e ele, para falar desse amor, ele ou ela, para falar a respeito desse amor, começa a falar com muita raiva de quem não escuta. Inclusive fazendo com que essa pessoa ativista desista desse serviço. Ou seja, é como se a gente, como ativista, se não vê o mundo mudado, então a gente se intimida por isso, reclama, se frustra, se fecha. Ao passo que a ação correta, como você coloca, demanda que eu não me apegue ao resultado da ação. Ou seja, independente das pessoas escutarem ou não, eu devo de alguma forma estar conectado ao meu dever e fazer o que precisa ser feito, sem esperar gratidão, sem esperar reconhecimento, sem esperar mudança. Eu gostaria que você, de repente, comentasse um pouco mais a respeito desse resultado da ação, enfatizasse isso dentro do teu conhecimento védico, professor que você é, para que a gente pudesse escutar quantas vezes são necessárias para que a gente realmente realize que o nosso serviço não deve ser ou não realizado dependendo do resultado da ação, e sim simplesmente realizado porque esse é o dever, porque essa é a natureza que chama a gente, porque esse é o correto, porque essa é a missão. Então, se você puder desenvolver isso, porque eu vejo, Govinda, de novo, pessoas frustradas. A gente tem guerras hoje no mundo inteiro. A gente tem usado essa nossa inteligência que deveria segurar essas rédeas para que os nossos sentidos estivessem no lugar e não tornando a gente escravos deles. A gente deveria estar usando essa inteligência para salvar a gente. E a gente está usando essa inteligência para criar bombas. A gente está usando essa inteligência para escravizar seres. A gente está usando essa inteligência por capricho e por vaidade. Então, eu gostaria realmente de enfatizar tudo isso, chamar a tua palavra, sabe, esse lugar de professor outra vez, dessa clareza que você tem para simplesmente conseguir incentivar na gente esse dever, esse continuar a fazer, sem que a gente se frustre com a coisa da gente estar tentando fazer algo que é contra a maré, como você já colocou, todo mundo dormindo e daí eventualmente as pessoas desistem. Então, como acender essa chama no nosso coração de que independente do resultado, continuar porque é o correto, porque é o dever, porque é o Dharma? Hum. Isso é um tema muito profundo, né? Assim, para tentar assim Sim. falar assim alguns minutos, mas e tentar assim expressar com realização, com conhecimento, porque é algo difícil, é um desafio que cada um tem, né? Diariamente, e inclusive eu. Mas eu me lembrei você falando de quando você falou sobre isso, eu me lembrei de uma história de um mestre nosso, Radhanath Swami. Você leu o livro dele, The Journey Home, Sim, né? A Caminho de sim, Casa, sim. tem em português já a biografia dele. Ele é um americano que foi para a Índia e, enfim, hoje faz muitos trabalhos, enfim, inclusive com comunidades rurais de proteção a animais, enfim, trabalhos assim, 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 de ajuda ao próximo, né? Com hospitais e tem hospitais também com esse cunho espiritual, né? Assim, dando ênfase à oração, à meditação, ao estudo dentro dos próprios hospitais, a distribuição de alimentos gratuitos com viés espiritual também, enfim, por aí vai. Muitas coisas para o mundo também que ele faz, além da parte espiritual, ele tem projetos ativistas com esse viés tanto material quanto espiritual junto também, né? Mas ele estava na dele no aeroporto uma vez e alguém importante, não me lembro exatamente alguém, quem era a pessoa da Índia, uma ministra, uma coisa assim da Índia, veio até ele perguntar, questioná-lo, né? Alguém perguntou, falou, olha, tal pessoa quer falar com você. Ele estava na dele, assim, depois de uma longa viagem, queria ficar quietinho ali, né, entre um voo e outro, algo assim. E aí perguntaram para ele, olha, vocês swamis, o que que vocês fazem para o mundo? O mundo está sofrendo, os rios poluídos, etc. O que que vocês fazem para o mundo? E vocês ficam meditando, algo assim, né? Ele é uma pessoa super ativa, né? Claro que ele medita, ele canta, enfim, né? Mas ele é uma pessoa muito ativa para o mundo, né?
E aí ele falou, olha, se nós não tratarmos do ambiente interno primeiro, não adianta a gente tentar resolver o ambiente externo, né, o meio ambiente, o planeta. A gente precisa primeiro tratar do nosso ambiente interno. Então, ou seja, o trabalho que você faz hoje, por exemplo, no santuário, tem esse viés espiritual, você tem um equilíbrio, consegue lidar com. Eu me deparei, enfim, eu tive com você aí, o que me chamou mais atenção foi o fato de você ser uma ativista, mas sem essa raiva, né? Sem essa ira, sem esse ódio de quem, sei lá, come carne ou quem não protege os animais de alguma forma, mas agindo por amor, né? Porque você tem amor no coração e você faz isso por amor, porque é o seu dever, é algo natural para você, né? Então, eu acho que é, esse exemplo é muito importante para que a gente possa fazer o mesmo, né? Eu acho que tudo na vida é exemplo, né? A gente precisa de bons exemplos para a gente poder seguir esses exemplos. E eu acho que também outra coisa é o cultivo do conhecimento, entender que nós não somos os únicos autores da ação, né? Nós somos uma alma, Deus está no nosso coração e tem vários fatores que contribuem para a ação. E agir por uma questão de dever é o que a gente chama de karma yoga, é modo da bondade, né? Modo da paixão é você querer agir esperando um resultado, né? Com o objetivo focando só no resultado e não na ação em si, né? Então, e quando o resultado não vem, você fica irado, né? Então, a ira, ela nasce do modo da paixão, né? E a ira é modo da ignorância, né? Que são três forças que regem o universo: bondade, paixão e ignorância. Então, quando a gente está muito apaixonado, a gente está apegado ao resultado. E quando o resultado não vem, a gente vai ficar irado. E da ignorância, perde-se a inteligência. Né? Krishna fala no Bhagavad Gita que se a gente fica com ira, a gente fica irado, a gente perde a inteligência, a memória, e a gente vai fazer coisas que a gente não queria fazer. E a gente cai assim no esquecimento, né? Então, é destrutivo. O modo da paixão ele pode ser destrutivo. Ele deve ser usado, bem utilizado, para criar coisas, para fazer coisas, mas ele não deve se degradar para a ignorância, né? Porque os modos da natureza eles sempre se sobrepujam uns aos outros, eles competem entre si. Então, como seres individuais que temos livre-arbítrio, a gente precisa optar pelo modo da bondade, que é justamente agir por uma questão de dever, sem apego ao resultado, mas por amor, né? Por uma questão de serviço, né? Por uma questão de dharma. É a nossa natureza, é o nosso dever proteger a pessoas inocentes, né? Enfim, proteger ao próximo, enfim, cumprir com o nosso dever, seja ele qual for, né? Mas sem apego ao resultado, né? Isso nos traz paz, né? Porque o resultado, a nossa felicidade, ela não depende de fatores externos, mas ela depende do cumprimento do nosso dever. E a sensação do dever cumprido é algo que nos traz muita felicidade, nos traz satisfação, né? Então, essa satisfação que vem pelo cumprimento do dever prescrito é o que nos traz paz, né? E a satisfação que vem do resultado da ação, ela pode nos trazer felicidade não, quando a ação for boa, de acordo com o nosso viés, né? De acordo com a nossa visão. Mas quando a ação não for boa, de acordo com a nossa expectativa, a gente vai se frustrar. E da frustração vem, enfim, a gente pode se degradar e cair em sentimentos que são destrutivos para a nossa própria alma, né? Para a nossa própria consciência. Então, eu acho que é muito sobre o cultivo de conhecimento e sobre boa associação com pessoas que estão cultivando o modo da bondade, que pode nos elevar para esse mesmo modo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Que lindo, Govinda, que bonito. Eu quero comentar aqui com você que dentro dessa tua participação no portal e antes a gente estava com tudo presencial, agora por causa desses resgates grandes a gente reduziu o presencial, retomando agora algumas vivências, mas o curso de yoga ainda está suspenso presencial. E amanhã você vai fazer uma participação, então no que é a nova versão disso tudo, que é o portal pelo Zoom, falando dessa ritualística, ou seja, desses processos todos de dentro do coração, de oração, de devoção. E eu queria que você falasse um pouco, para a gente ir caminhando para o final, sobre esse caminho da devoção. A gente falou do mantra, a gente falou da gente se equilibrar do lado de dentro para tentar ajustar do lado de fora, inclusive para a gente não chegar com raiva, né? Teve algo que você falou agora que me marca profundamente, porque eu noto que o mundo, a gente entra muitas vezes em uma
condição de se alegrar através dos sentidos, através do que a gente recebe. E eu noto que o caminho espiritual vai fazendo com que a gente se alegre com o que a gente dá. Então, é esse contra-maré que você fala, sabe? De que o condicionamento todo é para que a gente seja feliz com tudo que a gente consegue tomar e receber. E o caminho espiritual é exatamente o oposto. A gente começa a se alegrar com tudo que a gente é capaz de dar, independente do resultado. O que importa é que você está cumprindo o dever, como você falou. E isso sempre aquece o meu coração, sabe? Porque é uma inversão do que a gente escuta e é condicionado pelo mundo. Enfim, só um comentário disso tudo. Dentro da tua participação, eu queria, se você quiser falar a respeito, por favor, mas eu queria que você falasse também um pouco dessa, é um convite para quem é do portal, amanhã pelo Zoom, Govinda vai estar com a gente às 9 da manhã também, fazendo uma cerimônia e falando um pouco da importância dessa cerimônia também, para que a gente tenha práticas. Eu noto, Govinda, que às vezes as pessoas fazem, por exemplo, um retiro, e elas têm expectativa que esse retiro, então agora elas está tudo certo. Ou elas vão para uma sessão do que quer que seja, ou elas vão para uma terapia. E eu gostaria de falar da importância do que é diário. Não para a gente fazer uma oração no Natal, ou qualquer que seja a data religiosa, espiritual que a pessoa tenha, mas para que a gente tenha algo que seja cotidiano. Algo que a gente possa voltar todos os dias para essa reestruturação interior que alinha a gente por dentro, para que a gente possa se manter nesse serviço de ação correta no mundo todos os dias. E eu acredito que esses espaços de cerimônia, de mantra, de silêncio, de prática espiritual, de leitura, de estudo, possam edificar a gente para esse mundo que tenta levar a gente da gente mesmo e tirar toda a espiritualidade, iludir que a gente realmente é só parte dessa matéria e que não existe alguma coisa maior. Então, outra vez, para a gente ir caminhando para esse fim, e óbvio, se você quiser abordar qualquer outro tema, está aberto aqui sempre para você, mas queria que você falasse um pouco dessa importância desse sadhana, desse dia a dia, dessa ritualística, para que a gente possa estar nutrindo essa chama e participando ativamente do mundo, sem odiar esse mundo, servindo esse mundo e encontrando paz no nosso coração para lidar com toda a diversidade que hoje está presente nessa dualidade, como você comentou, nessa ignorância, nesse egoísmo que a gente vê estampado de tantas formas e causando tantas vítimas além de nós mesmos. Muito bom ponto. Patrícia, eu vou pedir só eu vou tentar pegar o carregador, porque eu cheguei da rua recentemente e eu cheguei do Rio, né? E eu estou vendo que a bateria está Claro, acabando. claro, Pode ser lógico. só um segundo? Claro, claro, imagina. Com licença, desculpa. Então, gente, enquanto o Govinda vai pegar essa bateria do celular, a questão toda que a gente tem falado aqui é de que o mundo faz solicitações sobre nós e a gente tem a tendência, de repente, a se isolar desse mundo, a se retirar desse mundo, a querer odiar esse mundo. E o caminho espiritual fala que não é simplesmente a gente ir num caminho que é individual, mas que dentro desse caminho individual a gente possa servir o outro. Só que dentro desse serviço de ação correta, ao mesmo tempo, se a gente não tem uma estrutura interior, a gente tende a se quebrar no caminho. Só que não é necessariamente, o Govinda já vai conectar de novo, não é necessariamente para que a gente olhe para esse mundo e diga, bom, então eu não posso participar dele. A gente precisa ter alguma prática diária que sustente a gente. Como eu comentei no começo da live, às vezes a gente tem um chamado muito forte para participar desse mundo, realmente mudando esse mundo, só que no meio do caminho a gente se sente absolutamente impotente, a gente se sente sem força. Então, o caminho do coração é para que a gente se estruture dentro, ganhe essa força e consiga de alguma forma colaborar, contribuir, fazer algo diferente. O Govinda amanhã às 9 horas da manhã estará conosco no Zoom, pelo portal. Quem não é do portal, aqui o Gui deixou fixado esse endereço. Lá a gente tem meditações toda semana, o estudo do Mahabharata, do Bhagavad Gita, de outras escrituras e outros textos, com realmente o desejo de poder oferecer algo que incentive essa chama interior, para que a gente não se apague
E aí o Govinda, se ele conseguir voltar hoje, que ele teve um problema com a bateria do celular, o Govinda basicamente vai endereçar essa parte da cerimônia, que é uma cerimônia que a gente pode fazer todos os dias, uma cerimônia de fogo, junto com outras práticas, como mantra, oração, e talvez você tenha outras ainda. Não importa quais práticas você tenha, importa que você tenha alguma prática para que você se fortaleça diariamente. Se você não se fortalecer diariamente, em algum momento que seja teu com o divino, como você conceba o divino. De repente o divino para você é a mãe natureza. É um lugar que você pode sair, ficar no sol por 15 minutos respirando. Se você não tiver essa prática diária, o mundo tende a roubar você de você mesma, de você mesmo. Então, aqui nessa live, a gente tem falado sobre práticas que são espirituais, que conseguem centrar a gente para que a gente possa continuar no caminho do serviço com a ação correta. E a ação correta sem esperar que o mundo mude através do que eu quero que ele mude. A ação correta dentro do dever que deve ser cumprido independente do resultado. Então, lindo, Mar, realmente. E a Mar está comentando sobre essa associação, sobre as amizades, e o Govinda também falou sobre essa associação da gente estar aqui com pessoas que estão no mesmo caminho e aspirando às mesmas, os mesmos ideais que a gente. Então, eu acredito que o Govinda tenha tido alguma questão com o celular dele, que ele já tinha comentado da bateria. Então, outra vez, amanhã às 9 horas da manhã, o Govinda não só vai fazer essa cerimônia, como ele vai ensinar para que a gente possa ter essa prática. Dentro dessa prática, a gente também pode ter a Hatha Yoga. Dentro dessa prática, a gente pode ter o mantra. Dentro dessa prática, a gente pode ter a oração. Dentro dessa prática, a gente pode ter o estudo. Dentro dessa prática, são tantos caminhos que a gente pode pedir. Ah, o Govinda conseguiu voltar. Então, para ele terminar aqui, deu certo. Vamos ver se ele entra. E aí, especificamente, essa cerimônia para que a gente fale. Quem precisar de mais informação, tem um WhatsApp na nossa página. E aqui também fixado o portal. Vamos ver se o Govinda voltou. Ah, que bom! Que bom que você voltou, Hare Krishna. Que bom. Hare Krishna. Desculpa aí o contratempo. Não achei que fosse acabar tão rápido. Eu contei com a bateria que eu tinha, era quase 50%, mas enfim. Mas que bom que deu certo para voltar. Eu falei um pouquinho aqui convidando o pessoal para a prática de amanhã. E Govinda, queria que você falasse então dessa ritualística para a gente fechar. Eu sei que também a gente já está ultrapassando o teu tempo, eu sou muito grata por cada segundo teu. E também para fechar que você falasse, porque você também é professor, e queria que você falasse um pouco mais de como as pessoas podem te procurar para ter aulas com você, e, enfim. Graças, Bom, querida. obrigado, Patrícia. Eu queria agradecer também o pessoal que está aí presente, uma turma boa, tem 30 e poucas pessoas, enfim. Queria agradecer nesse horário da manhã, né? O pessoal está aí online e é muito legal. Muito obrigado, pessoal, pela participação e tenho certeza que são pessoas maravilhosas, especiais, né? Pessoas raras. Enfim, sobre a prática espiritual diária, você estava falando, né? Eu acho que é algo muito importante a ser enfatizado, porque você mencionou, né? Não é só ir na missa de domingo, né? Ou fazer uma oração uma vez por semana, porque senão a gente não vai se sentir pleno, né? Essa plenitude, ela vem dessa conexão diária, essa satisfação, assim como o comer, né? A gente precisa, ninguém deixa de comer por muito tempo. Claro que às vezes tem um jejum ou outro, umas pessoas gostam de fazer jejum, mas assim, não dá para parar de comer. E ninguém se esquece de comer. Quem é que se esquece de comer? Às vezes se esquece, mas não por muito tempo, né? Porque a barriga ronca, né? Então a gente precisa de alimento para o corpo. A gente precisa de alimento para a mente, a gente precisa de alimento para o intelecto, e a gente precisa de alimento para a alma, né? Então, esse alimento para a alma é algo muito necessário, porque nós somos seres espirituais. Infelizmente, hoje a humanidade não enfatiza muito, não fala muito sobre a importância da alma. Uma vez nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele entrou numa universidade
e ele comentou, comentou, né, que existem muitos prédios, né, fala prédio centro acadêmico de matemática, de departamento de história, de física, química, ciências biológicas, ciências sociais, enfim. Mas ciência da alma não tem nenhum prédio que está falando disso, não tem nenhum departamento nas universidades. Então, a gente não recebe essa educação desde a infância. E se recebe é algo assim muito religioso, muito dogmático, pouco filosófico, né? Então, assim, o conhecimento que o Bhagavad Gita traz é algo assim muito também racional, né? É algo assim muito prático ao mesmo tempo, né? É atemporal. E ali vai falar no Bhagavad Gita que nós somos seres espirituais. E eu me lembro também que Prabhupada, o nosso mestre, ele sempre dava um exemplo da gaiola. Então, se você tem uma gaiola e um pássaro dentro, não adianta você alimentar, cuidar da gaiola e esquecer do pássaro. O pássaro morre. Então, como seres espirituais, nós precisamos de nutrição espiritual também. Claro que a gente não vai esquecer que nós somos seres espirituais que temos um corpo, né? E o corpo tem uma mente, tem um intelecto e tem, enfim, vontades e precisam ser também atendidas, né? Mas esse esquecimento do eu, dessa nossa verdadeira essência, é algo que nos traz muita infelicidade, muita insatisfação. E apesar de termos muita insatisfação diante de toda essa carência, de todo esse deserto, né, no nosso coração, por essa carência dessa conexão com o divino, nós criamos o homem, a sociedade, a civilização atual cria uma sociedade artificial, cria coisas artificiais para satisfazer as nossas necessidades mais essenciais, mais inerentes ao nosso ser, que é amar e ser amado, né? Coisas básicas da vida, né? E diante dessa vida artificial, a gente tem muitas doenças mentais, né? Muitas doenças físicas que vêm à tona devido a um estilo de vida artificial que a gente leva hoje em dia, né? Então, o sadhana é sobre uma prática, uma nutrição espiritual diária. O sadhana, ou a prática espiritual diária, ele é uma nutrição espiritual diária, assim como a gente se alimenta diariamente, assim como a gente vai ao banheiro diariamente, assim como a gente toma banho diariamente, nós precisamos banhar o eu diariamente, o eu espiritual, né? E a prática espiritual que nós mais exercitamos, né, na tradição Vaishnava de Bhakti, vinda de Chaitanya, de Krishna, que é a yoga mais devocional e também mais voltadas para devoção a Krishna, né? Nós cantamos os nomes de Krishna diariamente. Nossa principal meditação é o cantar do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esse mantra é um chamado, né? É assim, um chamado, chamar Deus para para o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano, colocar Deus no centro de nossas atividades e pedindo a Ele para que nós possamos ser instrumento do seu serviço para a humanidade, né? Para que a gente possa servir a humanidade, ser instrumento da paz, né? Como o Francisco fala, São Francisco, né? Então, é isso, né? É um pedido de serviço para Ele. E essa oração, esse mantra, essa prática, ela é feita diariamente, através dos estudos, né, da leitura dos livros, através da oração. Enfim, é dito que em Bhakti Yoga tem 9 processos. E o primeiro começa com ouvir sobre esse conhecimento, através da leitura, ou através de ouvir palestras. E depois o segundo processo é falar sobre esse conhecimento. Então a gente sabe que todo conhecimento que a gente adquire, se a gente só adquire para a gente, se a gente não compartilha, esse conhecimento ele fica dificilmente ele vai ficar retido na nossa memória, né? Então, aí depois de ouvir e falar, tem o lembrar. Então essa lembrança ela vem através do compartilhamento desse conhecimento. Enfim, são 9 processos, né? E um deles também é a oração, né? Então, oração também está dentro dos processos de Bhakti, e também tem a adoração, que é a parte mais ritualística. Enfim, tem 9 processos. Então, um deles já é capaz para proporcionar essa conexão com o divino, né? Através de uma relação amorosa com ele, né? E, enfim, essa é uma prática diária, mas esse Bhakti é algo universal. A gente vai ver Bhakti presente nas várias tradições religiosas do mundo, né, que nos Sim. aproximam dessa conexão
com Deus através do amor, né? Dentro do cristianismo e dentre outras tradições também a gente vê isso muito presente na Bhakti, que é um processo científico de conexão com a transcendência, com o divino, né? Que lindo. E Govinda, como que as pessoas fazem para terem aula com você? Amanhã a gente tem uma participação tua e eu sou muito grata por cada uma das aulas que você já deu para a gente presencial e também pelo Zoom e para mim também individualmente da Bhagavad Gita. Mas como que as pessoas fazem? Elas te procuram diretamente pelo Insta? Tem algum número, algum telefone? Hoje você está no Rio, né? Você morava Sim, eu estou em em São Vrajabhumi. Paulo, agora você está. Sim. Pois é, assim, na minha jornada, Patrícia, assim, eu sempre, assim, eu não sou uma pessoa muito intelectual, né? Eu acho que assim, eu nunca fui assim muito intelectual, enfim, eu sou uma pessoa mais prática, tenho uma devoção, enfim, mais na nossa prática a gente acaba estudando, né? E necessariamente acaba também compartilhando, né? É um pouco que a gente acaba assimilando. Então, assim, no Embrajabume, eu, por exemplo, estou muito ocupado com administração. A gente tem um projeto aqui que promove retiros aqui em Teresópolis, né? O Ashram Rajabhumi. Então, assim, eu tenho um desejo forte de compartilhar isso, até porque quando a gente está compartilhando, para compartilhar você precisa estudar, né? Então, esse é uma grande jogada, né? Porque, vou dar um curso de alguma coisa e você tem que estudar para falar sobre aquilo. Então, é um autoestudo, né? É uma oportunidade para você estudar também. Então, eu gosto dessa parte também, né? E a gente criou a escola de Bhakti. A escola de Bhakti tem no Instagram, mas a gente tem um projeto assim muito no início e a gente pretende, a partir desse ano, no segundo semestre, já agora, né? Talvez a partir de novembro, iniciar um estudo, uma turma, uma jornada da Bhagavad Gita. Ah, que bacana, que lindo, É, que lindo. Então, eu posso, de repente, compartilhar com vocês, E eu né, passo, se o pessoal tiver sim, interesse, claro. quando a gente iniciar esse estudo da Bhagavad Gita, que é algo mais sistemático, né, que talvez possa, enfim, servir as pessoas, enfim, a conhecer um pouco mais a Bhagavad Gita de uma forma mais acessível também, Sim, né, uma linguagem acessível a todos. que lindo, Govinda. Então, quando você tiver tudo isso, você passa para a gente, para que aqui no Vale da Rainha a gente possa pulverizar isso para que chegue em várias outras pessoas e que assim o teu talento, os teus talentos, que são muitos, possam incentivar pessoas no caminho espiritual. Te agradeço muito, Govinda. E amanhã às 9 pelo Zoom. Então, o Govinda com a gente no portal. Quem quiser informações do portal, o Gui fixou aqui. É uma das formas de ajudar o Vale da Rainha. E, de novo, a gente vê que não tem como fazer o trabalho só resgatando o mestre animal. O maior resgate é do ser humano. Mas é o contrário do que a gente faz com o mestre animal, que o mestre animal a gente pode ir lá e resgatar, porque a alma deles é livre. Agora, o ser humano, ele parece livre porque ele é libertino no corpo físico. E a alma dele está acorrentada no egoísmo e na ignorância. Só que o resgate do ser humano só cada um pode fazer por si. Até mesmo, Govinda me corrige, mas na Bhagavad Gita tem uma passagem que eu vejo tão bonita, que na verdade no Mahabharata, enfim, a Bhagavad Gita como parte do Mahabharata, e Arjuna pedindo ajuda para Krishna no campo de batalha, e Krishna diz: olha, eu luto com você, mas eu não luto por você. E isso para mim também é sempre tão bonito para a gente realizar a nossa responsabilidade nesse caminho. Como é importante que cada um, cada uma de nós possa realmente levantar a mão para o divino e falar: eu quero, eu estou disposto, eu vou. Então, tanta coisa bonita nesses estudos, tantas reflexões e tanto que provoca o nosso coração a continuar e a ser forte. Govinda, só deixar aqui outra vez meu agradecimento. Amanhã, então, você com a gente outra vez e eu faço festa e celebro cada oportunidade que a gente tem para estar junto nessa jornada espiritual, caminhando aqui na Terra. Todo o meu respeito, toda a minha admiração, toda a minha gratidão por você, por vocês. E aqui a casa está sempre aberta para vocês o tempo inteiro. Eu agradeço também cada uma das pessoas, vi que a Flávia está aqui também, que bom. Cada uma das pessoas que esteve com a gente até aqui, que a gente possa estar de novo amanhã. Você tem alguma mensagem final que você queira colocar, Govinda? Ah, eu tenho a agradecer. Eu acho que assim é muito legal sempre estar com você, Patrícia, e agradeço por você manter aí essa conexão, essa amizade, porque é sempre aprendizado estar com você e ouvir, né? Em poucas palavras você já fala sobre coisas tão profundas, né?
Então, eu acho muito interessante assim essa sabedoria que você tem, né? Certamente você traz isso de vidas aí e está fazendo bom uso disso, né? Como você falou, resgatando pessoas, né? O resgate não é sobre dos animais, mas de pessoas, né? Dos seres humanos principalmente, né? E é isso, né? Porque muitos desses animais podem ter sido seres humanos em suas vidas passadas, né? A gente sabe. E que fizeram mau uso da sua independência, do seu livre-arbítrio, né? E, e assumiram uma forma animal, porque, enfim, a lei do karma, o karma é uma justiça infalível, né? Mas como seres humanos, a gente nunca pode perder a compaixão, né? Que é esse exercício que vocês estão fazendo no santuário, né? De ter compaixão mesmo para com aqueles que um dia possam ter sido agressores, né? E essa visão assim de compaixão, ela nunca pode parar, né? Porque o karma, a gente pode cair também no conformismo. Ah, é o karma, né? É o karma e eu não vou fazer nada pelo próximo. E você, com o santuário, está fazendo bem para com os animais que podem ter sido agressores um dia e também para com os seres humanos, resgatando essa consciência original, né? Essa consciência dármica, né? De proteger, de não violência, né? Do ahimsa, né? Que é algo, assim, um princípio do yoga que assim, é fundamental para que a gente possa, enfim, fundamental nesse caminho, né, da espiritualidade. Então, só tenho a agradecer a você e, poxa, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, é sempre inspirador estar na associação, na sua associação e de todos aí que estão presentes. Gratidão. Gratidão, querido. Muito agradecida por tudo. E amanhã, então, às 9 nos encontraremos de novo. E para a gente terminar aqui, eu geralmente começo e termino com mantra. Eu vou pedir para você terminar com mantra. E, enfim, se você puder fazer o Mahamantra, cantar o Mahamantra, entoar o Mahamantra para nós, para terminar, pode ser? Pode ser, eu vou pegar só o hormônio que está aqui do meu Ai, que lado, tá bom, bom? que lindo. Ai, que lindo, gente. Agora sim vai coroar essa, essa live com essa finalização do Govinda com um mantra. Que coisa boa. Mas só Agradeço, que querida. antes de vocês cantarem daí de casa. Combinado. Eu vou cantar e vocês repetem depois, tá bom? O Mahamantra. Combinado. Eu quero ouvir todos vocês, da onde vocês estão cantando também, hein? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Obrigado. Hare Krishna, querida. Muita gratidão por tudo. Gratidão. Até amanhã e até sempre, Govinda. Essa casa é aberta para você. Agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente e a presença espiritual que você traz, Govinda. Hare Krishna.
Muito obrigado. Hare Krishna, Patrícia. Todas as glórias a Shila Prabhupada, nosso mestre. Muito obrigado. Beijo.